como é bom estar com você. Hoje nós teremos um papo muito especial. Nós vamos falar do que está acontecendo nessa atualidade com os nossos jovens, com os pré-adolescentes, com os adolescentes, enfim. Qual é a situação que estamos vivendo de apatia e muito tédio? Porque os nossos jovens estão tão entediados assim, não encontram valor em nada do que faz, não têm interesse por nada, nem por praticar esporte ou qualquer coisa que faça movimento. E mais, se acham o dono da casa, o comandante do espaço. Será que são mesmo? Será que você delegou ao seu filho a sua responsabilidade de conduzir a casa e determinar as coisas? Então, fique ligado. Olha, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui juntinhos na TV Mundo Maior, reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos e, lógico, dê o seu like e compartilhe, porque muitas outras pessoas podem estar passando pela mesma situação e você vai estar auxiliando, levando esse conteúdo. Então, fique ligado, já. E hoje nós estamos aqui com um convidado querido, que você já conhece da nossa salinha, que vem como especialista no dia de hoje, que é Nelson Tavares. Ele é terapeuta e vem falar sobre um assunto que está populando aí. Seja bem-vindo ao nosso programa, Nelson. Muito obrigado, Iraci. A história que nós vamos contar hoje é de uma mãe que nos enviou a história. O nome dela é Márcia, ela mora em Salvador, tem um filho com 14 anos e diz que está vivenciando um tormento na vida dela. O que seria para ser uma vida familiar harmônica, uma vida familiar aprazível, né? Acolhedora, uma vida agradável realmente, a vida está se tornando realmente cruel com ela. Ela diz que o seu filho, de 14 anos, que se chama João, está vivendo um momento muito difícil. Primeiro, que ela e o marido não têm controle nenhum sobre o filho. Fala, o filho não obedece, o filho vive ignorando tudo, vive numa apatia, nada é bom, nada é agradável, nada serve. Quando sai, volta, perguntam para ele, e aí, como é que foi? Foi na escola ou qualquer outra coisa? A resposta dele, normal, aquela torcida de cara que não se dá o trabalho de olhar no rosto dos pais, nem de tirar o olho do telefone, e ignora, se fecha no quarto, deita lá de perna para cima e diz que a vida não tem graça nenhuma, que a vida é um tédio, que tudo. Quando os pais ameaçam tirar telefone, ele se empomba, ele fica muito agressivo, porque os pais não têm direito de mexer nas coisas dele. O telefone é dele, o quarto é dele, o computador é dele, a cama é dele, tudo é dele e ninguém tem o direito de fazer nada. E dias desses, o que levou ela a nos escrever foi que ele teve um acesso de agressividade na escola. Ele quebrou a sala de aula toda
Ele arrebentou tudo que ele podia, tudo que ele conseguiu arrebentar, agredindo pessoas que tentavam impedi-lo de deteriorar, de arrebentar com o patrimônio da escola, e então ele agredia também as pessoas, gritava horrores e quebrava todas as coisas. Os pais, apavorados, dizem: o que é que a gente pode fazer com o nosso filho? Porque, afinal de contas, nada interessa a ele, não quer praticar esporte, não quer ter roda de amigos, não quer nada. Pergunta-se o que profissão ele vai ter. Ele olha na cara dos pais e fala assim: por que eu tenho que ter alguma profissão? Quero nada. Tá bem complicado, né, Márcia? Nelson, não é fácil, né? Não. Porque a vida desse jovem é um tédio, é entediante, nada presta, nada serve e tudo é dele. Como é que é isso? É verdade. O caso do João reflete muito aquilo que a gente tem visto com muitos jovens. Isso. São muitos jovens hoje que refletem esse mesmo padrão, quase que como sintoma de uma doença que se alastra, porque eles são muito parecidos, né? Essa geração agora que está por essa faixa etária tem essas características. Então, acho que vai ajudar muita gente que deve estar vivendo situações semelhantes. Com certeza. No dia de hoje, como você disse, né, essa geração, ela vive um sintoma diferente de anteriormente, tanto que já foi enquadrado nos conceitos, né, de psicologia. O tédio. Uhum. Tudo é um tédio e não consegue tirar a cara do telefone. Estudar é um tédio, não tem valor. Praticar esporte, imagina para que uma coisa dessa e qualquer outro tipo de atividade. Ou seja, ele simplesmente se intitula dono de tudo aquilo que não pertence a ele. Eu observo que, bom, na verdade a própria psicologia, né, Freud, reconheceu lá no começo a influência dos movimentos sociais, do que acontece no entorno, na vida, não só das pessoas, mas influenciando coletivamente essas gerações. E é nesse sentido que eu venho refletindo que existem, nas gerações anteriores, um processo de libertação, como as pessoas chamavam, muito grande, né? Discute-se se é libertação, libertinagem, mas não vou entrar no mérito. A gente viveu, uma ou duas gerações atrás, um processo muito grande de libertação, de liberdade de fazer tudo e tal. Isso significa que na geração anterior à do João, na geração provável dos pais dele, os pais dele viveram o contraponto dessa liberdade, que é a responsabilidade. É Exato. muito comum que as pessoas reajam ao contexto tentando ir para a ponta seguinte. Então a gente teve uma geração que falou muito sobre liberdade. A gente teve uma geração posterior que voltou para a responsabilidade porque viu no que deu aquela responsabilidade ou aquela liberdade em excesso. E hoje a gente volta a ter esses pais extremamente responsáveis, que precisavam dar conta de tudo de si, muito cedo começar a fazer as coisas, que não querem que os filhos vivam isso. E aí voltaram para aquele mesmo lugar do passado, de que eles podem tudo, têm liberdade para tudo, porque os pais não querem que esses filhos vivam as mesmas experiências. E isso é nocivo, a gente já viu isso acontecer há não muito tempo atrás. Com certeza, né? É uma frase que era clássica há um tempo atrás: eu não quero que meus filhos passem aquilo que eu passei. Isso. Não quero que tenham a educação que eu recebi dos meus pais. Não quero, ou seja, nada serviu, É. mas tornou homens e mulheres, pelo menos, sérios, distintos, mais equilibrados. Essa educação que eles querem que
que achou-se que devia ser totalmente diferente dos pais, veio aí o estragado. É. Porque estragou com tudo aquilo que se dá, intitula de valor moral, de ética, de família, de vida social, vida comunitária, de se fazer o bem, de ser uma pessoa do bem. Então, são conceitos que foram simplesmente enfiados na lata do lixo, Uhum. né? E aí está esse desastre com os jovens, que agora tudo para eles é tédio. Eles não têm limite, isso é a pior coisa, porque os pais não conseguem dar limites, porque deveria dar quando na infância, como não dá na infância, não consegue dar quando eles estão na adolescência. E eles se acham no direito de que o limite é o céu. Então, a situação deles de desequilíbrio, a situação deles de construir laços sólidos, não tem, porque não tem base. Eu concordo, Iraci. A gente tem o tédio como um ingrediente importante dessa geração, porque falta para esses jovens a noção de meta. E meta existencial mesmo, né, como fala Joana de Ângeles, porque se a gente observar, é antinatural que as pessoas acordem cedo, que elas estudem muito. A gente tende naturalmente a querer realmente, né, descansar, aproveitar a vida, não precisar trabalhar. Mas isso é contrário à realidade, é contrário à lei de sobrevivência. Então a gente precisa ter essas metas. Quando a gente não tem alguém responsabilizando ou dimensionando o que isso vai gerar lá na frente, eles crescem sem metas existenciais. Isso significa que não tem porquê estudar tanto, né? Até porque muitos desses são filhos de famílias abastadas que entendem que o conforto para os filhos foi prioridade e agora eles não dimensionam a responsabilidade do autossustento. Eles estão muito acostumados a ver que a geração deles sai de casa muito tarde. Eles podem esperar, não tem por que correr. É. Né? Fora isso, há um processo coletivo mesmo, de jovens da mesma idade, com quem eles conversam, e que também não têm valores éticos, valores morais, que cobrem dele responsabilidade. Então, isso faz, né, um processo bem coletivo de um grupo, eu diria grande, porque hoje nas escolas, muitos jovens passam problemas semelhantes. E, em geral, eles acabam desenvolvendo logo depois processos de depressão, processos de apatia que tem a ver com o tédio que você fez referência, né? Uhum. Porque quando a gente não tem meta, quando a gente não tem perspectiva, a depressão pode aparecer como uma consequência desse processo. Com certeza. E o fato de ter um rompante de agressividade, quebrar tudo, mostra que o mundo para eles não tem sentido nem significado, né? Limite muito menos. Porém, ele querer expressar de que eu quero ter o controle sobre o mundo. Só isso. Ou seja, o mundo está aí somente para me servir. Quando o mundo não serve do jeito que eles esperam, então a forma de agir é quebrando tudo. Tem um vídeo que eu vi na internet, e não é assim recente, não, já tem aí uns 2, 3 anos, de um jovem que foi prestar vestibular e ele chegou atrasado. O portão estava fechado. Óbvio. Os pais lá, aguardando lá de fora, não sei o quê.
E aí ele ficou indignadíssimo que o portão está fechado, sacudiu o portão, berrava com as pessoas que estavam do lado de dentro, né, os trabalhadores. E aí, como ele não tinha como agredir essas pessoas, arrebentar, não tinha o que ele quebrasse, ele tira a mochila das costas, joga, arremessa no chão, se joga no chão. Um rapaz que você via que ele devia ter lá uns 1,90 m, ele era muito alto, se joga no chão e bate as pernas, os pés deitados no chão e grita, e grita, e grita. Ah! Ah! E se arrebentando. Os pais que estavam ali ficaram chocados, porque, caraca, é um homem, Uhum. não é uma criança, mas agindo como criança, deitado no chão, dando murro assim e berrando. Ou seja, olha só, se a situação não é como eu quero, do jeito que ela é, eu também não quero. Então, eu tenho que agir como a criança age lá com 3 aninhos, 2 aninhos, que ela se joga no chão, grita, e os pais, para não passarem vergonha, então dão aquilo que ela quer. Mas ali, ele já é um homem, ninguém vai dar aquilo que quer, porque a vida vai dar tapa na cara, com certeza. Existe na agressividade uma evidência de desconforto, de contrariedade, né? Uhum. Jovens e adolescentes que não conseguem aquilo que querem, depois de conseguirem por muito tempo, eles vão para a agressividade como última estratégia de dizer: se ninguém me dá aquilo que eu tenho direito, porque eles se sentem nesse direito, então eu vou tomar do jeito que for possível. É. Né? Mas a gente também não pode ignorar que o sofrimento desses jovens é real. Eles efetivamente sofrem, efetivamente estão deprimidos, efetivamente têm risco de uma série de dificuldades, desde dificuldade de aprendizado até risco social mesmo, né? Uhum. E nesse contexto, acho que o alerta para pais de filhos ainda menores é que pais não podem ter medo de exercer autoridade. Exatamente. Não podem. Do ponto de vista psicológico, a psique humana é preparada para ter alguém no controle. Crianças precisam que alguém esteja no controle. Se elas têm muita liberdade para escolher aquilo que querem, quando ainda não têm estruturas adequadas, formadas para fazer essas escolhas, isso gera um desequilíbrio que vai trazer consequências posteriores. Perfeitamente, porque a gente vê um total descontrole, um total desequilíbrio, uma apatia. Se nessa idade de 14 anos, menos ainda que 14 anos, menores ainda, e até um pouco mais velhos do que essa idade, eles já vivem um mundo de tédio, de apatia. Quando se tornar adulto, a vida já não tem sentido antes. Quer dizer, a saída é o quê? O suicídio? Porque então eu vou acabar com a minha vida porque nada disso me interessa. Espera aí. Não faz sentido. O que é mais grave era ser que a infância sempre foi, para nós, para gerações anteriores, um momento lúdico, um momento da não responsabilidade, né, de pagar conta. Então, todo mundo tinha na infância aquele momento bom da vida, mas que passou, por isso a gente precisa ter responsabilidade, casar, estudar, buscar emprego. Então, ele vem com uma boa base formada e transita para uma fase de responsabilidade e de renúncia. O ruim desse processo é que esses jovens não têm uma base lá atrás, Nada. uma referência de história de vida, de alguma coisa boa que vai lhe sustentar nessa transição. Exato. Somado a pais que têm, como eu disse, dificuldade de exercerem a sua responsabilidade e que só vão tentar fazer isso quando, de verdade, o problema fica mais grave. Uhum. E é mais difícil sempre, sempre exercer a autoridade quando eles já estão na adolescência. Exato. E principalmente
se você vê, quando a criança substitui o papel dos pais, ou seja, ela que comanda a casa, ela que escolhe para onde vai ter férias, o filme que vai ver, onde vai passear, onde vai comer, onde. Ou seja, acabaram-se ali os valores e a autoridade de pai, porque eu estou terceirizando a minha autoridade para aquele que não tem nem preparo nem competência para isso. Não Não tem. tem amadurecimento nenhum, zero. Não tem amadurecimento neurológico, não tem experiência de vida. E do ponto de vista emocional também é grave, Uhum. porque ter alguém que cuide de você é um alívio. É um processo de tranquilidade por saber que alguém está no controle e que se as coisas ficarem difíceis, haverá alguém para quem ocorrer. Uhum. Se esse jovem tem o controle de todas as coisas e ele percebe que esses pais não têm autoridade suficiente para estar no controle quando as coisas ficarem difíceis, isso representa uma espécie de abandono. De Sim. abandono de pais presentes. A gente já viveu, né, conhece ao longo da história o abandono de pais ou de mães ausentes. Exato. Hoje a gente vive o abandono de pais presentes. Exatamente. E, principalmente, querer cobrar do filho aquilo que não foi lhe dado quando era de obrigação dos pais de educar na infância, isso gera um absurdo. Por quê? Porque se ele que manda, ele que escolhe, ele que faz tudo, e os pais estão ali só para fornecer, o pai passa a ser um fornecedor, nada mais que isso. Então, esses fornecedores, eles não vão estar a vida toda. Considera-se hoje que a adolescência vai até 29 anos. Eu parei para refletir, eu falei, gente, 29 anos, a pessoa já tem que estar com uma profissão concluída, já tem que estar no mercado de trabalho atuante, em total ascensão, com projetos, com tudo, de ascender realmente, porque a vida profissional ela acaba sendo mais curta, porque a preferência é para os mais jovens que eram os criativos. Hoje, o jovem ele não tem criatividade nenhuma, zero. O Brasil ele está assim catando poeira na escala de criatividade do jovem e do adulto de hoje. Não tem como. E aí, se ele não tem criatividade, agora vem a inteligência artificial que chegou em massa, a gente já está vivendo uma inteligência artificial já há alguns anos com tudo isso da internet. Mas agora, dessa forma, qual é o trabalho que ele tem? Pois é. Grande parte deles, primeiro, produz o trabalho por inteligência artificial para depois, quando faz, deixa eu ver aqui, né, para dar um jeitinho e tal. Não Dar uma tem o trabalho melhorada. do esforço, né, da produção efetiva. E isso traz consequências, porque a gente não consegue desenvolver habilidades se algumas atividades não forem feitas. Uhum. Habilidades são sempre fruto de esforço. Com certeza. E a internet facilitou muitas coisas, né? A gente não pode tirar o mérito da internet. Com certeza. Mas Nossa, o uso, veio. né, do celular e da internet por essa geração, o mau uso da internet, fez efetivamente com que eles fugissem da realidade. Se são jovens frágeis diante dos processos de responsabilização, ter no mundo virtual um lugar em que eles se refugiam foi muito cômodo, né? Então, isso veio num processo que fez com que a vida deles, muitas vezes, fosse vivida no mundo virtual. E aí, quando o mundo real bate na porta, eles não estão preparados. Não, e não querem aceitar, porque é muito fácil você se acomodar e viver no mundo onde tudo é possível, é uma fantasia,
mas que, em realidade, quando você é um mundo irreal, quando você vem para a realidade, você vê que você não realiza nada sem aquilo. Então, a sensação, novamente, de apatia e uma outra sensação que se encaixa aí, o fracasso. Porque quem não progride, quem não constrói, quem não coloca, não faz projeto e coloca eles em prática, sente uma sensação devastadora de fracasso, Sim. né? Então, o que nós estamos preparando para o futuro? Eu digo que nos próximos 100, 150 anos, eu não quero reencarnar, não. Porque isso aqui vai estar uma bagunça, já está uma bagunça do caramba. Então, até endireitar, voltar a ter, ou não é nem voltar a ter, é constituir valores, ética, moral e família, tudo isso, vai levar uns 150 anos. Então, eu não quero vir antes, não, porque eu não quero estar aí de criança entediada. Iraci, eu acho que nesse processo a gente entender assim, bom, se o diagnóstico é esse, o que os pais hoje podem fazer, né? Porque alguma coisa precisa ser feita. Bom, primeiro para os pais de crianças menores, o alerta de que é importante criar filhos mais fortes, né? Uhum. Desafiá-los, responsabilizá-los, trazer meta para eles, estabelecer limites, isso para os pais de crianças menores. E para os pais desses adolescentes que hoje já vivem essa realidade, eu sempre digo para não terem medo. Não Aham. terem medo de, ainda que tardiamente, exercerem aquilo que precisam exercer. Falando de espiritualidade, ninguém reencarna numa família como filho de alguém se aquela pessoa que é pai ou que é mãe não tem condições de exercer essa paternidade ou essa maternidade. Alguma razão no planejamento tem para aquela pessoa. Essa criança, esse adolescente, esse jovem pode até ser muito inteligente. Ele pode até ter estudado mais do que você, mas ele não está mais preparado para saber o que deve ser feito do que você. Você, pai, você, mãe, tem que exercer essa autoridade. Se a gente já tem algum desequilíbrio, o que eu digo é que isso precisa ser negociado. Negociado como? Explicando. Essa juventude hoje precisa que seja explicado. Exato. A geração da década de 70, 80 ainda não exigia muita explicação. Faz. Por quê? Faz porque eu estou mandando. E acabou. Uhum. Né? Eles hoje precisam de explicação. E isso eu não acho ruim. Eu acho que esse é o ponto de mudança que é importante, porque a gente só gera espíritos que se desenvolvem, que têm consciência de si mesmos, a partir do momento que eles entendem o porquê das coisas. Há uma diferença, porém, entre explicar e justificar o porquê das coisas e deixar que eles escolham tudo. Porque a gente não tem condições de escolher tudo. Se a gente for escolher tudo, a gente escolhe o melhor caminho, que é o O, caminho f- mais fácil. o filho, na verdade, ele não tem opção de escolha. Na verdade, ele não tem que escolher nada. A gente traça a educação e conduz ele dentro daqueles parâmetros necessários. Eu lembro, quando era criança, às vezes eu falava assim, a evangelização infantil, ela começava às 8 horas da manhã. Eu tinha que atravessar a cidade a pé para ir dar evangelização. E às vezes chegava no domingo de manhã, eu falava assim: ai, não, eu queria dormir até mais tarde. Então, mãe, eu não quero ir hoje. Aí ela olhava para mim e ela falou assim: mas eu te fiz essa pergunta? E eu, a primeira vez eu já caí. Falei: que pergunta, mãe? Se você quer ir. Não. Então, sinal que isso não é opção de escolha. Levanta e vai. Não tinha conversa. Então, eu aprendi a desenvolver a responsabilidade, a educar, a educação, o respeito, a moral, a ética, o tudo. Eles hoje não têm isso. Então, a gente tem que exercer.
Eu acho que a gente está chegando num ponto que, para os pais, os casais, engravidarem e terem filhos, está chegando num ponto que tem que começar a haver escolas de pais. Ou seja, você vai ensinar os pais a como criar, educar, colocar limites, a construir a relação de uma família saudável, onde a educação emocional é fundamental e essa criança ela vai aprender já de berço a educação emocional, onde ela vai se fortalecer emocionalmente, ela vai ter base e teremos adultos e jovens responsáveis, maduros, com objetivo, com discernimento, com moral, com ética estabelecida. Aí sim você pode ter filho. Porque do jeito que está hoje, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca mesmo, na semana anterior, eu vi um vídeo onde um menino de 12 anos, ele destruiu a casa, ele demoliu a casa da mãe, o apartamento. Isso porque ele não obedecia, não fazia lição de escola, não queria tomar banho. Banho era algo que acontecia raramente, uma vez por semana, né? Não queria nada disso. E a mãe, então, em represália para ele passar a obedecer, ou seja, para ele passar a cumprir as obrigações dele, ela retirou o celular dele. Ele ficou numa revolta absurda, porque é um direito que a mãe não tem. Ele arrebentou, ele quebrou a casa inteira. Ele pegou uma faca e ele passava no sofá, rasgando o sofá todo. A mãe estava filmando. Chocada, ela falava, eu não acredito que meu filho está fazendo isso. E ela filmou. Ele quebrou todo, rasgou todo o sofá, rasgou o colchão, arrancava quadro da parede, furava, arrebentava. Tudo ele quebrou, ele detonou todos os móveis, enfeites, tudo da casa dela. Eletrodoméstico, catava o micro-ondas e arremessava. Ele tinha 12 anos. Ao invés dela estar filmando, chocada, ela devia pegar ele nos bons enquadramentos, como se fazia antigamente, e mostrar quem é a autoridade dentro de casa. Porque agora você quebrou tudo, meu filho. Então, agora você vai ter uma troca de roupa só. Quando você for lá lavar essa roupa suja e você passar a roupa suja, você vai ter uma roupa limpa para usar. Quer dizer, você tem que cortar tudo dele. Eu digo que há questões que são estruturantes, né? É isso, ele não tem que escolher se vai ou não vai estudar, se vai ou não vai tomar banho, se vai ou não vai se alimentar, se quer ou não quer ir para a escola. Isso é inegociável, né? Sim. Acho importante a gente ter alguns processos de escolha para que eles desenvolvam também habilidade de, na vida adulta, fazerem essas escolhas, né? Se eles não treinam isso mais cedo, é difícil conseguir fazer isso depois. Mas isso não é dentro do núcleo essencial, né? Isso é dentro daquela flexibilização que é possível negociar. Sim. Né? Agora, se está no seu horário de divertimento, você pode assistir um filme se você quiser, você jogar. Pode usar o seu telefone, você pode ver televisão, você pode ir para o computador. O que você prefere? Né? Você tem que fazer um esporte. Você gosta de quê? Você gosta de natação ou você prefere futebol, sabe? Ou sei lá o que, outra coisa. Aí é uma escolha que ele pode fazer. É a possibilidade de ele aprender a se manifestar, de se conhecer, mas dentro de limites que são saudáveis. Ouvindo a gente falar, deve ter muita gente pensando que a gente tem um olhar muito tradicional. Não duvido isso. Pouco me importa o que acha, mas eu tenho moral, eu tenho ética, eu tenho equilíbrio, eu sei fazer escolhas, sou uma pessoa super bem resolvida, sou uma pessoa muito feliz, muito. Isso eu só
construí durante a minha vida através da educação que eu recebi dos meus pais. É isso. Então, mesmo assim, eu digo que essa geração, né, que é a nossa, que é a posterior e as anteriores, tiveram questões para resolver. Não foi tudo maravilhoso. Claro que não. Houve erros que a gente precisava corrigir, mas ir para essa ponta contrária e ter muita liberdade para fazer E cada caso é um todo caso, tipo de né, escolha. Nelson? Exatamente. A gente olha e vê, às vezes, jovens muito equilibrados que precisam pouco do exercício dessa autoridade paterna, porque eles já vêm formatadinhos, Sim, organizados, né? mas se não tiver logo no começo, quando é bem pequenininho, já a lapidação ali para que ele dentro daquele espaço onde ele tem os limites, ele possa aflorar, possa crescer. Então, aí sim, agora você solta e O Livro dos Espíritos fala, lá na 240 e alguma coisa por ali, da maleabilidade do espírito, né, nessa fase, pela Exato. educação. Com certeza. E tá aí, né, as responsabilidades que temos que assumir. Nelson, passa muito rápido, né? Foi rápido. E então eu te convido para, em uma palavra, uma emoção para a Márcia reconstruir e, por tabela, o filho, né? Pois é. Eu acho que nesse momento, para o João, é importante que você trabalhe a raiva dele. Provavelmente, de tudo que você contou, a raiva hoje é o que coloca o João na maior vulnerabilidade. Então, trabalhar no João é essa questão da manifestação da raiva. Ele precisa compreender, né, esse senso de responsabilidade e como lidar com essas emoções que ele vem experimentando. A gente ainda tem aí, pela idade dele, toda uma questão hormonal que dificulta esse processo, né, que potencializa esse processo. Então, trabalhar o elemento raiva com o João pode ser muito útil, Márcia. E para você, eu vou te recomendar que você trabalhe o senso de responsabilidade com o seu filho. Mas não só ele, você mesma, né? Qual é o meu papel com o meu filho, no meu casamento, qual é o meu papel dentro dessa estrutura. Isso vai te ajudar a não ter receio de fazer aquilo que você precisa fazer. É isso aí. Nelson, obrigada Obrigado pela pelo sua convite. presença, viu? Obrigada mesmo. Márcia, depois de todas essas informações que nós trouxemos, de tudo aquilo que nós conversamos sobre a educação, sobre a agressividade, apatia e tédio, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: a violência psicoemocional pode ser devastadora por uma série de manipulações efetuadas pelo agressor. No entanto, a maneira de agir faz com que os familiares o considerem uma pessoa simplesmente de gênio difícil ou infantilizada pelos xingamentos, pelos excessos de ciúme, ora por parecer somente uma briga simples, ora por aparentar de vez em quando uma pessoa muito sensível e ora por ser controlador. Então, nós temos que ter muita observação sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças, porque há sim um processo de manipulação muito grande. O fato de ser contrariado e querer exercer a sua agressividade, quebrando as coisas, enfim, tomando atitudes realmente violentas, não é somente um dissabor por ser contrariado, mas uma atitude de controlador, porque de repente ele pensa que
ele sendo agressivo, ele enfrentando, ele fazendo inúmeros desacatos na educação, com os pais, com professores, até com os amigos, ele manipula de uma certa forma que aqueles que estão sofrendo pela agressividade dele passem a ceder aos seus caprichos, passem a agradá-lo, a dizer: não, filho, calma, calma, olha, peraí, olha, eu vou dar dessa vez só, tá? Mas não tem próxima, não. Pois é. O que nós estamos fazendo na educação das nossas crianças? Precisamos colocar limites, exercer a função de pais, ou seja, de educadores. Educar não pertence às escolas. As escolas vão ensinar, informar, oferecer material para que eles possam ter conhecimento sobre as coisas. Porém, a educação, ela é aplicada e ensinada dentro do lar. Então, você pode, sim, e deve exercer a função de educadora. Botar limites e não permitir, em momento algum, que esse filho exerça a sua agressividade buscando assumir o controle. Nós precisamos, sim, agir com muito amor, mas com muito discernimento e dar base, educação emocional aos nossos filhos para que se tornem homens fortes, maduros, equilibrados e, quando enfrentarem uma dificuldade na vida, não desmorone. Sabe que ele tem uma base e ele pode sim vencer aquele obstáculo. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui na TV Mundo Maior, reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube, dar o seu like, comente, que isso é muito importante, e, lógico, compartilhe para auxiliar muitas outras pessoas. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muita alegria e muita força e coragem, deixamos aqui um super beijinho carinhoso. Muita paz.